Vamos lá, turma S2, né? Disciplina Segurança na Construção Civil, aula 07. Aula 07, que eu irei continuar a falar sobre o PCMAT. Um dos pontos que pode fazer parte do PCMAT, não necessariamente que eu irei falar agora, para ter no PCMAT. Depende, claro, da construção, né? Depende da frente de trabalho do canteiro de obra. Se o canteiro de obra e a frente de trabalho tiver o que eu irei falar para vocês agora, ele deve fazer parte do PCMAT, que é o programa específico do setor da construção civil, ok? Então, aula 07, vamos dar sequência agora. Bem, um dos pontos que pode fazer parte do PCMAT, né, se o canteiro de obra ou a frente de trabalho tiver essa operação, no caso seria operações usando soldagem e ou corte a quente, né? Que é muito comum também ser encontrado no setor da construção civil esse processo de soldagem e corte a quente. Ele fala primeiro o conceito, né, e quem poderia trabalhar, né, nessas operações aí. As operações de soldagem e corte a quente somente, né, pode ser realizado por trabalhador qualificado, né? E tem um asterisco ali que eu irei falar o que seria esse trabalhador qualificado para exercer essa operação utilizando soldagem e corte a quente. Para quem não sabe o que é uma soldagem, enfim, acho que é comum a todos, acho que todos têm um conhecimento, mas enfim, para quem não souber o que seria uma soldagem, está aí um operário, né? Um trabalhador fazendo essa atividade, essa operação, usando o processo de soldagem. Ele está usando uma proteção, né, visual ali, uma máscara, né, um capacete, na verdade, está usando luva e a roupa adequada para essa operação utilizando soldagem. Eu lembro quando eu fiz o curso técnico de mecânica no IFRN, né, no Rio Grande do Norte. Eu também fiz o curso técnico de mecânica. Tem uma disciplina lá que a gente no início vê a teoria, né, os conceitos de soldagem, aquela história toda. E a última aula, as duas últimas aulas, lá no finalzinho do curso, né, não é muita coisa não, enfim. A gente faz a parte prática, né? E a parte prática é justamente esse processo de soldagem. A gente utilizou soldagem utilizando eletrodo revestido e soldagem utilizando oxiacetileno, né? Que é um processo que se utiliza o gás para se realizar o processo de soldagem. Já que eu estou falando essa parte aqui de soldagem, eu lembrei dessas aulas, né, que a gente teve lá, pelo menos eu tive lá no curso de mecânica, quando eu fiz no IFRN. Bem, tem um asterisco aí, primeiro eu irei falar para vocês o que seria, na verdade, o que é considerado um trabalhador qualificado. Às vezes a gente troca, né, os conceitos de trabalhador qualificado, trabalhador legalmente habilitado. Trabalhador legalmente habilitado é aquele que é habilitado no seu conselho de classe específico, né? Eu já falei para vocês esse conceito anteriormente, mas relembrando, por exemplo, o engenheiro, ele é um profissional legalmente habilitado quando ele é registrado no conselho de classe. Qual é o conselho de classe do engenheiro? O CREA, né? Um médico, ele é um profissional legalmente habilitado quando ele é habilitado no conselho de classe. Qual é o conselho de classe de um médico? É o CRM, né? Conselho Regional de Medicina. E por aí vai. Já o trabalhador qualificado é diferente, né? Como seria esse trabalhador qualificado? É considerado um trabalhador qualificado, né, aquele que comprovar a conclusão de curso específico, né? Por isso que está em asterisco ali, vocês percebam, conclusão de curso. Concluiu um determinado curso, em uma determinada área, no caso aqui nosso, que eu estou falando é sobre soldagem, né? Concluiu esse curso com êxito, né? Você se tornou um trabalhador qualificado para exercer a operação de soldagem. Aí fala, né, específico para sua atividade na instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, né? Ou seja, esse curso que você fez ele tem que ser reconhecido pelo MEC. Né? O Sistema Oficial de Ensino do nosso país é o MEC. Né? Não adianta você fazer um curso aí na internet, que é muito comum ter curso na internet, não ser reconhecido pelo MEC, não tem sentido. Né? Às vezes tem um curso de R$100, tem um de R$50, você vai no mais barato e acaba se prejudicando naquela história. Né? Barato acaba saindo caro e sabe a dor de cabeça que a pessoa vai ter. Então, antes de realizar um curso, tem que ter essa atenção, né? E saber se a instituição que está fornecendo o curso ela é reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino do nosso país, o MEC. E aí tem umas imagens aí do operador, né? Que representa um trabalhador qualificado. E do lado direito aí, um trabalhador aparentemente usando o processo de soldagem, né? Ele está sem luva ali, né? Enfim, está devidamente protegido e
utilizando os equipamentos ideais, adequados, né, para se fazer a operação, isso é apenas para representar um trabalhador qualificado. Dando sequência aí às operações de soldagem de corte a quente. Quando forem executadas as operações de soldagem de corte a quente em chumbo, zinco ou materiais revestidos de cádmio, né, será obrigatório, não é facultativo, é obrigatório, né, a remoção por ventilação local exaustora, né, tem outro asterisco aí, ele falar de forma bem rápida, né, como seria essa ventilação local exaustora, né, dos fumos originados no processo de solda quente, solda e corte, né, bem como na utilização de eletrodos revestidos. Tá aí, o eletrodo revestido que eu falei para vocês que eu utilizei lá no curso que eu dou Física e Mecânica, né, a gente utilizou o eletrodo revestido. O eletrodo revestido é um varão, né, tem um varão que ele é consumido durante o processo de soldagem. Esse é o eletrodo revestido. E o oxiacetileno, né, que foi outro processo que eu utilizei no processo de soldagem, utiliza esse gás. Não tem nada de consumir, né? Diferente do eletrodo revestido, que o varão ele tem 20 centímetros, ao final do processo ele fica nada, né? Ele é consumido, ele desaparece, igual um palito de fósforo, pronto. Né? Ele é consumido pela chama, é similar com o eletrodo revestido. Já o oxiacetileno não, é o gás que faz um dos combustíveis, né, do processo de soldagem. Pessoal, tem uma palavra ali que é interessante a gente explicar, para ficar mais claro aí o entendimento aí do slide. Ele fala ali, ó, ventilação local exaustora dos fumos originados no processo de soldagem. O que seriam esses fumos? Né? Não é fumo de fumar, né? Esses fumos aí, quando você faz um processo de soldagem de corte quente, durante o processo é liberada uma fumaça, né? Uma fumacinha. Essa fumacinha que é liberada no processo de soldagem de corte quente, ele é conhecido por fumos metálicos, né? Fumos metálicos, que é uma substância, né? Essa fumaça é extremamente tóxica e não é muito boa para a saúde do operador que está ali na operação de soldagem de corte quente, assim como o operador, assim como as pessoas que estejam próximas ao processo de soldagem de corte quente, né? Essa fumacinha, né, ela é rica em materiais tóxicos, né, como por exemplo chumbo, zinco, materiais revestidos de cádmio, né? Esses materiais, ao entrar em contato com o trato respiratório do trabalhador, né, ao longo do tempo também, isso não é da noite para o dia, né? Respirou hoje, vai morrer amanhã, não. Respirou de manhã, vai morrer à tarde, também isso não é um veneno, né? É quase um veneno, enfim, mas tem que ter um período de exposição para realmente ser prejudicial à saúde do trabalhador. Então esses fumos metálicos, inclusive tem uma foto no próximo slide, é a fumacinha originada do processo de soldagem e ou corte a quente. E aí tem um exemplo aí de eletrodos, né, revestidos, como eu falei para vocês, é um varão, né? Tem 3 tipos de eletrodos aí. O primeiro, o chumbo, do meio zinco, do lado direito cádmio, né? Pode aparecer aí, aparece aí na imagem, né? Vareta de chumbo, do meio zinco, do lado direito cádmio, né? E como eu já falei para vocês, durante o processo de soldagem, esse varão, né? Essa vareta, né? Ela é consumida, né? Até chegar a um ponto que não tem mais como você operar, tem que jogar e substituir essa vareta aí. Deu uma ênfase aí, né, um asterisco que seria uma ventilação local exaustora. Está aí, por exemplo, na imagem o operador, mais uma vez ele utilizando o processo de soldagem, né? Acho que ele está usando vareta, né? Usando vareta para soldar esse material de metal aí, né? Pelo menos ele está aparentando ser de metal. Vocês percebem que está saindo ainda durante o processo a fumaça, né? Essa fumaça é justamente o que? Fumos metálicos que eu falei no slide anterior. Uma forma de minimizar, né? De melhorar, né? De reduzir o risco no ambiente de trabalho é utilizando o que? Essa ventilação local exaustora, que é justamente essa aí que vocês estão olhando na imagem. A fumacinha está sendo, vamos dizer assim, retirada do ambiente de trabalho a partir dessa ventilação local exaustora, né? Essa fumacinha que é prejudicial está indo para o ambiente externo, né? Fora do ambiente de trabalho aí do operador. Aí tem na mesma imagem 2 exemplos, né? Que foi dito no slide anterior. Ventilação local exaustora, vocês estão vendo esse equipamento preto acima da fumaça. E essa fumacinha aí é o que origina, né, do processo de soldagem, que são os fumos metálicos, né? Que foi dito também no slide anterior.
Dando sequência aí, né, o dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado, a corrente usada, né, a fim de se evitar a formação de arco elétrico por choques no operador, né. Quando se utiliza eletrodo revestido, que tem essa vareta, como vocês estão vendo na imagem aí do lado direito aí, né, pode ser que aconteça isso aí que está apresentado na imagem, né, exemplificado aí na imagem, o arco elétrico. Porque esse processo que se utiliza soldagem utilizando eletrodo revestido, utiliza-se corrente elétrica, né? Utiliza-se energia. E quando se trabalha com corrente elétrica, sempre tem que ter esse cuidado aí para se evitar a formação de um arco elétrico ou um choque, né, no operador. Nas operações de soldagem corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo, né, eficaz, né, para a proteção dos trabalhadores próximos, né, circunvizinhos significa próximos, né. Esse anteparo protege tanto o operador quanto o seu parceiro ali que está ao seu lado. O material utilizado nesta proteção deve ser do tipo incombustível, ou seja, que não seja um material combustível, ou seja, que não pegue fogo com facilidade, né. Exemplo aí desses anteparos, né, para proteger o seu parceiro ao lado, né? Por exemplo, essas cortinas e biombos, né? Isso aí são exemplos de cada um no seu quadrado, né? Vamos dizer assim, cada um no seu local de trabalho, protegido por essa cortina, por esse biombo aí, para não interferir no trabalho do seu parceiro ali ao lado. E isso eu lembro lá na escola, né? Lá no IFRN, não era tão sofisticado assim como essa na imagem, não tinha cortina nem biombo. Era a parede mesmo de concreto, né? Tijolo, né? Quadradozinho, cada aluno no seu quadrado, né? Protegido por uma parede, pronto, era assim, né? Isso aí é mais sofisticado aí, essa cortina, esse biombo aí, mas a finalidade é a mesma, né? Para proteger tanto o operador como o seu companheiro ali que está ao lado. E como ele falou, né? Materiais incombustíveis, no caso lá do IFRN, a parede, né? A parede de concreto e tijolo, ela é considerada material combustível, né? Nas operações de soldagem, o corte é quente, de vasilhame, recipiente, tanque ou similar, né? Que envolvam geração de gases confinados ou semi-confinados. Olha aí, gases confinados ou semi-confinados. É obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e intoxicação do trabalhador. Por exemplo, isso aí é considerado, né? Não essa atividade que ele está fazendo no exterior, né? E sim dentro, né? Dentro desse local aí, desse cilindro aí que ele está fazendo esse processo de soldagem, é considerado um local confinado. De falar em local confinado, né? Eu lembrei de um detalhe. É interessante que vocês agora na estúdio já comecem a fazer isso, né? Então pelo menos pensar, se organizarem a fazer isso aí que eu vou falar. Ao concluir um curso técnico de segurança do trabalho, muitas empresas, além de solicitarem o certificado que você é técnico de segurança do trabalho, muitas empresas solicitam cursos extras, né? Cursos extras, como quais, professores? Por exemplo, desses cursos, que cursos seriam esses? Eu percebo que muitas empresas, além do certificado de técnico de segurança do trabalho, eles pedem aos profissionais cursos como, por exemplo, espaço confinado. Já que eu estou falando em gases confinados ou semi-confinados, eu lembrei dessa informação, né? Curso de espaço confinado, muitas empresas solicitam. Outro curso que eu vejo muitas empresas solicitarem também é trabalho em altura, né? Quem tiver a possibilidade, aí, quem tiver a oportunidade, faça esses cursos, né? Espaço confinado, trabalho em altura. Outro curso que as empresas solicitam é o curso sobre CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Eu já vi também empresas solicitarem esses cursos aí. Trabalho em altura, espaço confinado, CIPA, esse eu lembro de outro. Máquinas e equipamentos, muitas empresas também eu já vi solicitar esses cursos. A NR10, que fala sobre trabalho em operações utilizando energia elétrica, né? Eu já vi também empresas solicitar esse curso aí de NR10. Enfim, quanto mais curso, melhor. Pode ter certeza que não vai atrapalhar não. Como eu falei para vocês, tem que ter cuidado em qual local vocês vão fazer esse curso aí, né? Para não fazer um curso e ao concluir o curso, né, vocês vão fazer um investimento, que geralmente esse curso é pago, mas também vocês encontram um curso gratuito, né? Vocês pesquisando na internet, a internet tem de tudo, né?
tudo de ruim e tudo de bom. Aí depende do filtro que a gente fizer, né? Se vocês pesquisarem com calma, vocês vão encontrar cursos aí da área da saúde e segurança do trabalho, gratuitos, enfim. E se for um curso pago, tem que ver se esse curso é reconhecido, né, pelo MEC. Porque antes de fazer um curso não vale nada, só ter o papel e não ser reconhecido por nenhum local, por nenhum sistema oficial de ensino. Ok? Esse slide aí que eu estou mostrando para vocês aí, medidas preventivas adicionais para eliminar risco de explosão, né? Eu lembro que tem um vídeo que eu já mostrei para as turmas anteriores na modalidade presencial, né? Vamos dizer assim, na modalidade normal, né? Quando eu falava dessa parte, eu apresentava um vídeo, um operador fazendo um processo de soldagem no tanque de um combustível. Tanque de um combustível normal, posto de gasolina, posto de combustíveis, né? Quando vocês vão abastecer seu carro, sua moto, enfim. E esse rapaz está fazendo esse processo de soldagem no tanque, né, no interior, né, desse tanque de combustível, e chega um momento que explode, né? Acontece o que? A explosão, porque ele é considerado espaço confinado. Ele pensa que ao retirar o combustível desse tanque, limpou 100%. Não limpou 100%, ainda tem quantidade ali pequena, mas tem quantidade ainda ali de combustível, né, de gases inflamáveis. E o processo de soldagem gera faísca, né, gera fogo e faísca com material inflamável, vai acontecer o quê? Uma explosão. Eu sei que esse rapaz está lá fazendo essa soldagem no interior desse tanque, passa um tempinho, 10, 15 segundos, ele voa, acontece uma explosão, ele voa literalmente. Ele está no seu local de trabalho lá fazendo o processo de soldagem, dentro desse tanque ele voa, sei lá, 15 metros e vem bater, né? Vai bater bem próximo da câmara. Você percebe o operador lá próximo da câmara, né? Câmara lá que está registrando todo o processo, né? Deve ser uma câmera de segurança, que hoje em dia todo posto de combustíveis tem câmera de segurança, né? Que infelizmente é muito comum assalto. Enfim, isso é um exemplo, né, desse processo de soldagem que tem que ter um cuidado redobrado, né? Quando é em local que possui materiais inflamáveis, né? Espaços confinados. Um tanque de combustível é considerado espaço confinado. E além de ser espaço confinado, ainda tem material inflamável, né? Enfim, é complicado você realizar um processo de soldagem num local desse. Qual seria o procedimento ideal? Você limpar realmente o tanque, né? Utilizando água, um material, tipo um sabão, um detergente, para retirar efetivamente o líquido inflamável do interior desse tanque de combustível, né? Acho que não foi feito isso, foi esperado secar, né, o tanque de combustível, retirar o material, o líquido, a gasolina, vamos supor. O tanque aí, a gasolina já secou, tem nada a gasolina mais nela não, pode fazer o processo de soldagem, mas ainda contém substância inflamável, os gases, né, inflamados, a gente não consegue visualizar, consegue até sentir o cheiro, né, mas enfim, infelizmente aconteceu esse acidente, eu não sei se o cara morreu, enfim. As mangueiras devem possuir mecanismo contra o retrocesso das chamas, né, na saída do cilindro e chegada do maçarico. Isso aí, pessoal, já é outro tipo de soldagem, né, mais eletrodo revestido, aí utilizando-se o que? O gás, né, como combustível, né, o famoso oxiacetileno. Ele está falando aí, ó, que as mangueiras que são utilizadas nesse processo, né, de solda, né, devem possuir mecanismo contra o retrocesso. O retrocesso é a volta, né, da chama na saída do cilindro e chegada do maçarico. Se acontecer o retrocesso, né, acontece a explosão. E as válvulas, de acordo com essa imagem é interessante, que ela é extremamente didática, né? Você bate o olho e você já visualiza. Tem a válvula de segurança anti-retrocesso do gás combustível, essa vermelha aí, ó, né? E tem a válvula de segurança anti-retrocesso do oxigênio, que é representada pela sua mangueira verde. Mangueira verde, oxigênio. Mangueira vermelha, gás combustível. E ponto final. É assim que, quando se tem soldagem utilizando gás, você tem que ter isso em mente. A mangueira verde representa o quê? Oxigênio, a mangueira vermelha, o gás combustível, né? Que é a soma dos dois, o oxigênio com o gás combustível, é que se faz ali a chama, né? Para você utilizar no seu processo. Lá no bico, aí, ó, lá tem aquele bico, ali sai uma chama, né? Você controla a intensidade dessa chama, se for maior ou menor, depende do seu objetivo, né, no processo de soldagem. Okay? É proibida a presença de substâncias inflamáveis ou explosivos, né, próximas às garrafas de oxigênio. Os equipamentos de soldagem elétrica devem ser aterrados. Eu comentei isso aí, né? Aí tem
substâncias inflamáveis ou explosivas próximas à garrafa de oxigênio, do lado esquerdo, né, na parte inferior. E do lado direito aí um gancho, né, para ser feito o aterramento, né, no caso de soldagem elétrica. Os fios condutores dos equipamentos, as pinças, os alicates de soldagem, pinça é aquela foto anterior que eu mostrei para vocês aí, né? Devem ser mantidos longe de locais com óleo, graxa, né? Ou umidade, devem ser deixados em descanso sobre superfícies isolantes, ok? E aí tem essa imagem do lado esquerdo aí, ó, faz parte do processo de soldagem utilizando a leitura do revestível, né? Que utiliza, como eu já falei para vocês, uma corrente elétrica. Vocês estão vendo aí que ele está falando que a pinça, o alicate, deve ficar fora, né? Ficar longe, né? De óleo ou graxa, por exemplo, ou umidade, né? Óleo, graxa e umidade com energia elétrica não combinam. Por isso, cuidado que ele está dando uma ênfase aí. Falar agora um pouco das medidas de proteção contra quedas de altura, que também, e quase sempre, né? Pode fazer parte do PCMAT, porque trabalho em altura e construção civil, eles são intimamente ligados, né? Geralmente o trabalho em altura sempre tá presente no setor da construção civil e, consequentemente, deve fazer parte do PCMAT. Vou falar agora um pouco aí sobre essas medidas de proteção aí contra a queda de altura. Bem, as medidas de proteção contra a queda de altura, eu já falei para vocês que muitas empresas solicitam alguns cursos, né? Entre esses cursos está o trabalho em altura, né? Geralmente, o trabalho em altura é solicitado por uma empresa, claro, do setor da construção civil, né? Uma empresa do setor de alimentos, por exemplo, trabalho em altura, não sei se ele vai solicitar, pode ser até que se solicite, enfim, mas não tem muito sentido. Agora, setor da construção civil, trabalho em altura, pode ter certeza que sim. Vamos ver que medidas são essas aí, né? É obrigatória a instalação de proteção coletiva, né? Onde houver riscos de queda de trabalhadores ou de projeções e materiais, né? Proteção coletiva, né? Perceba, eu estou falando de proteção individual, né? A gente sabe que quando se fala em medida de controle, a proteção individual é a última medida a ser tomada, né? As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. Aí é um exemplo aí de uma proteção coletiva, né? Esse exemplo aí desse guarda-corpo, né? Ele protege o trabalhador de queda e também de projeções de materiais, né? Um alicate, um martelo, né? Cair e ferir algum trabalhador esteja passando durante a operação aí e se machucar. As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical, né, de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, o slide anterior, né, no ponto de entrada e saída do material e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar, né. Tem outro exemplo aí do guarda-corpo fixo aí, ó. Pessoal, quando se fala em guarda-corpo, medida de proteção no setor da construção civil, existem vários modelos que são considerados guarda-corpo, né? Tem os que são mais, vamos dizer assim, resistentes, mais bem equipados, mais sofisticados, com materiais mais robustos, com materiais novos. Tem outros que é o contrário que eu acabei de falar para vocês, né? Mas são considerados guarda-corpo também. Tá aí na imagem aí um exemplo aí do guarda-corpo fixo aí. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores, né? Já que ele está falando negócio de movimento vertical, né? Devem ter fechamento provisório de no mínimo 1,20 m de altura, né? Construído de material resistente e seguramente fixado à estrutura até a colocação definitiva das portas. O que ele está falando no texto acima aí está na imagem abaixo, né? Esse vão de acesso às caixas dos elevadores, como você pode ver na imagem, ainda não está o elevador propriamente montado, né, colocado. Esse local não pode ficar aberto, né? Pode ser que alguém, por algum descuido aí, algum escorrego, enfim, caia e morra, né? Enfim, deve ser protegido como ele está apresentado aí na imagem. É obrigatória na periferia da edificação, na instalação de proteção contra quedas de trabalhadores e projeção de materiais, de novo, né? A partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. Isso é questão de concurso público. Eu já vi uma questão dessa cobrada em concurso público. Ele perguntou a partir de qual laje, né, é obrigatória essa história que eu acabei de falar para vocês. Na periferia da edificação, a partir da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta laje. No caso aí do texto, a concretagem da primeira laje é obrigatória a presença, né, na instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais também, né.
Um exemplo aí, ó, na imagem. Eu sempre procuro uma imagem, né, para exemplificar o que está dentro do texto. A imagem explica muito melhor, né, de qualquer texto, né, de qualquer palavra aí, né? Eu posso passar uma hora falando esse texto, eu mostro a imagem e já fica bem mais claro a imagem. Então, é o que ele está falando aí, a periferia da edificação, na extremidade da edificação deve ser protegida contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais, a partir da primeira laje, sem contar na imagem do lado direito. A proteção contra quedas, né, quando é construída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender os requisitos, os seguintes requisitos aí, né? Que requisitos são esses aí? Quando se fala em proteção contra quedas, anteparos rígidos, né? Sistema de guarda-corpo. Primeiro aí, ser construída com altura de 1,20 m, acho que eu já falei até essa altura aí para vocês, para o travessão superior a 0,70 centímetros, né? E para o travessão intermediário, aí tem 1,20 m por 0,70 metros, né? Dando sequência aos requisitos aí, ó, ter rodapé com altura de 0,20, você já sabe o que é rodapé, né? A altura do solo ao piso. Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou dispositivo que garanta, né, o fechamento seguro da abertura. E todo o perímetro da construção do edifício com mais de 4 pavimentos. Pessoal, isso é questão de concurso também, viu? Eu já vi questão de concurso perguntar isso aí. A partir de qual pavimento, né, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje? É isso aí a pergunta. Então, você tem que saber. Concurso público, muitas vezes, já falei para vocês isso, já várias vezes, vou falar agora e mais infinitas vezes, se for preciso. Às vezes não é nem muito conhecimento, é decoreba, né? É raça quem teve mais paciência, mais tempo, mais dedicação ali estudando e decorando aquilo ali, que realmente é um decoreba concurso público, né? Aí ele pergunta no concurso, em todo o perímetro da construção do edifício, com mais de 4 pavimentos, ou altura equivalente à obrigatória instalação de uma plataforma principal. Pergunta é essa. A partir de quantos, né, pavimentos em relação à altura, né? É obrigatória a instalação dessa plataforma principal. Construção de edifício com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente à obrigatória instalação da plataforma principal. Ok? Acima e a partir da plataforma principal de proteção, né, deve ser instaladas também plataformas secundárias de proteção em balanço de 3 em 3 lajes. Também já vi concurso cobrando isso aí. Quando falo em relação à proteção principal, e outra pergunta envolvendo também essa parte da plataforma, né, já no caso da plataforma secundária de proteção, em balanço, em 3 em 3 lajes. Pergunta é essa. Quando se tem um concurso público, né, específico do setor da construção civil principalmente, que cai muitas questões sobre construção civil, geralmente a prova é muito difícil, né? Vou logo dando essa dica aí para vocês. Por quê? Porque a NR18 ela é relativamente grande, né? E o texto dela é meio cansativo, né? Para se dizer chato. Okay? Tem muitos números, em 2 em 2, em 3 em 3, 1,20 m, 0,70 m, enfim, são muitas informações, são muitos números para você decorar, para você aprender. Geralmente, quando é um concurso específico do setor da construção civil, mais da metade da prova cai em NR18, né? E isso deixa a prova difícil, ok? Vocês estão percebendo as perguntas que geralmente são cobradas quando se tem um edital, né, num programa de um concurso, quando se cobra a construção civil. Para saber um negócio desse aí é complicado, né? Tem que decorar e ponto final. O perímetro da construção do edifício deve ser fechado com tela, né, a partir da plataforma principal de proteção. Tá aí a tela, né, que ele está falando aí, parece um mosquiteiro, né? Inclusive dizem, eu não sei se é verdade, né, os profissionais da área da construção civil, que essa tela de proteção foi criada por um norte rio-grandense, né, por um potiguar, né, um cara do Rio Grande do Norte, um profissional do setor da construção civil. Não sei se isso é verdade. Se for verdade, esse cara está rico, né? Se ele tiver feito a patente, né? A patente se for utilizar, tem que pagar para ele, que ele é o dono do negócio. Pronto, a patente é isso. Se ele tiver feito o registro, né? Ele está rico, esse cara, porque todo canto que eu olho, que eu vejo, tem essa tela de proteção aí. A tela deve constituir-se de uma barreira protetora contra a projeção de materiais e ferramentas, né? A
tela deve ser instalada entre as extremidades de duas plataformas de proteção consecutivas, só podendo ser retirada quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída. Essas informações, enfim, é o que consta, né? Quando se fala em medida de proteção contra queda de altura, não tem muito o que interpretar, não tem muito o que falar. A informação é preto no branco. Então, pessoal, é isso. Enquanto na nossa próxima aula, ficou um pouco extensa a aula aí, por isso que no final eu tentei dar uma acelerada, mas não tem problema não. Até a próxima aí, valeu!